Olá, estamos com o advogado Bernardo Weaver, que veio participar do encontro falando sobre a lei anticorrupção e trazendo notícias a respeito da Operação Lava Jato. Bernardo, um dos grandes motores dessa modificação, esse grande debate que resultou no processo de impeachment, foi a questão da corrupção, né? Sem dúvida. Apesar de não ser uma das razões explícitas do impeachment, eu acho que foi um dos grandes catalisadores da população e dos movimentos que foram para a rua pedir uma mudança. E, obviamente, a lei anticorrupção foi, pode-se dizer, até mesmo resultado, se você olhar a data em que ela foi promulgada, 31 de agosto de 2013. Depois das manifestações. Exatamente. Ela vem como parte de um dos pacotes anticorrupção anunciados pelo governo. Vem no mesmo dia também que uma outra lei que a gente pode vir a falar depois quando falarmos de Lava Jato, que é a Lei de Organizações Criminosas, que foi também muito relevante para tudo que a gente está vendo hoje no país. Mas, sem dúvida, tanto um catalisador depois que surgiu, como o resultado da mobilização do povo brasileiro, talvez cansado um pouco do estado das coisas. Weaver, a corrupção existe no mundo inteiro, né? Mas no Brasil essas proporções são muito grandes, né? Isso pode ser medido? A gente tem visto valores muito grandes serem circulados, né? Se eu não me engano, a Força Tarefa da Lava Jato falou em 10 bilhões de dólares da Petrobras somente. Já conseguiram recuperar 3 bilhões, né? Isso é inédito, né? Recuperaram na Suíça, só na Suíça, 800 milhões de dólares, que são exatamente 3 bilhões de reais e quebrados. São valores definitivamente muito grandes. Um dos órgãos que verifica ou tenta verificar quanto de corrupção há é a Transparência Internacional. Nós não somos o pior país do mundo em termos de corrupção. Somos certamente o único. A gente conversava aqui antes que eu morei em Washington. Em Washington a gente teve, acho que 2 dos últimos 4 prefeitos foram para a cadeia. Então, não é uma exclusividade brasileira. O que tem se visto realmente são cifras muito elevadas, e a Transparência Internacional, uma vez mais, fez quase que uma competição esse ano dos maiores escândalos de corrupção do mundo. E eu não me lembro bem agora se a questão da Petrobras e da Lava Jato saíram em primeiro ou segundo. Em montante parece que foi o primeiro, não? Em montante é possível. Assim, eu lembro de alguns outros casos que foram citados. Você teve o caso do Ben Ali na Tunísia. É um país de uma economia menor, né? E mencionava-se, nesse caso, 2 bilhões de dólares. Aparentemente, no Egito, alegações contra o Mubarak que chegavam a 4 bilhões de dólares. Acho que a maneira como a operação tem se expandido também é digna de nota, né? Como ela tem chegado a lugares que a gente não imaginaria. Agora, isso foi espetacular, né? Esse trabalho da Lava Jato, né? É um trabalho para conectar com algo que a gente mencionou antes aqui, que tem muita relação com a outra lei que foi passada no mesmo dia que a lei anticorrupção, a 12846, tem muito a ver com a lei de organizações criminosas. Se você olhar, e é engraçado pensar, porque se você olhar
todas as denúncias penais, as iniciais das ações penais propostas contra os indivíduos acusados, o que elas têm em comum entre si são o fato do Ministério Público ter usado esse conceito da organização criminosa. E isso permitiu ao Ministério Público, essa lei e o uso do conceito de organização criminosa, permitiram que eles usassem o conceito da delação premiada. Um novo conceito que se introduziu agora. Exatamente. Ele existia no ordenamento jurídico brasileiro de uma outra maneira, mas passou a ser melhor conceituado, digamos, pela lei de organizações criminosas, e certamente o grande mérito dos procuradores da Lava Jato foi ter usado muito agressivamente a delação premiada como instrumento de obtenção de provas, o que é inédito no Brasil. Isso é uma herança do que aconteceu na Itália, por exemplo? Eu gosto de pensar por outro lado. Eu acho que se fala muito na Operação Mãos Limpas, né? Com a máfia, né? Com relação à máfia. Exato, exato. Eu acho que não conheço tão detalhadamente, mas o que eu posso dizer o chefe da Operação Lava Jato, se chama Deltan Dallagnol. Ele, assim como eu, fez mestrado em Harvard e, acredito eu, focado em processo penal. E esse conceito da negociação de um acordo na esfera criminal é um conceito eminentemente americano. Interessante. Então, essa figura já existe no direito americano? Nos Estados Unidos, sim, há muitos e muitos e muitos anos. O nosso escritório tem uma associação com o escritório internacional e outro dia a gente conversava, eu e um advogado muito antigo, americano, que foi promotor, e eu contava um dos eventos da Lava Jato e falei para ele, então ofereceram para ele duas opções, uma não muito boa e uma outra melhor. Ele falou, mas esse é o truque mais velho do mundo e vocês só começaram a fazer agora? Eu falei, não, a nossa lei mudou só em 2013. Então, é certamente uma mudança de paradigma e que eu acho que está muito afeita a legislação americana, ao treinamento que foi dado à maioria, eu acho, dos procuradores da Lava Jato. E essa questão também, acho que veio despertar também um pouco mais de respeito pelas instituições no Brasil, não? É uma prova de fogo disso, não? Eu trabalhei com a América Latina toda. Sim, no BID. E tive muito contato, não só com a América Latina, mas com amigos de outros lugares do mundo e pessoas que no Banco Mundial cobriam outras áreas. O que eu posso dizer é que, em termos de instituições, o Brasil está certamente na liderança na América Latina, certamente, isso conheço vários países, sem nenhum demérito para eles. Em abstrato. Em concreto, eu acho que também, durante esse processo que a gente está passando hoje, e uma das razões para a minha volta foi que eu creio muito que nós estamos utilizando essas instituições para exatamente fazer essa mudança de cultura que você colocou. Então, eu acho que nós estamos usando as instituições que sempre tivemos, com novas ferramentas que surgiram, a lei anticorrupção, que a gente falou pouco porque é menos interessante, mas a lei de organizações criminosas, e nós estamos vendo uma transição, um período de transição, mas que eu acredito muito nele. Eu acho que nós vamos ter uma cultura empresarial mais ética no Brasil, nós vamos ter uma cultura individual mais ética e uma cultura, acho que até do poder público mais ética. É um choque importante para a sociedade brasileira. É difícil, mas eu acho que a sociedade brasileira hoje nós somos uma democracia madura, já temos bastante tempo e somos uma sociedade de pessoas honestas, trabalhadoras e que está pronta para isso. Ok. Muito obrigado, Ed.